Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Já quero te convidar, abra sua Bíblia, no capítulo seguinte do que o pastor Daniel havia ministrado. Abra no capítulo 13 de Atos. Nós vamos continuar ministrando em Atos. Atos capítulo 13, nós vamos ministrar, ler a partir do versículo 13 também. Tem sido uma bênção as ministrações dirigidas no livro de Atos. Isso nos dá uma oportunidade de, capítulo a capítulo, nós aprendermos. Eu creio que no final, não sabemos quando, mas quando finalizarmos o livro de Atos, sempre que tiver uma passagem você vai lembrar, porque você aprendeu. Capítulo a capítulo, você aprendeu a história, você aprendeu cada particularidade. Eu acho interessante que a Bíblia, ela coloca pontos que deram certo, pontos que não deram certo, ela não encobre, ela é fiel na narração daquilo que aconteceu. E glória a Deus que nós temos aprendido. E é interessante que nós venhamos a participar de todos os cultos para que você não perca nenhum ponto da ministração. Amém? Atos capítulo 13, nós vamos a partir do versículo 13, que diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhe: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Versículo 16. E Paulo, levantando-se e fazendo com as mãos sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais, exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essa terra como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. E depois disso, deu juízes até os profetas, até o profeta Samuel. E então eles pediram um rei, e Deus deu-lhes Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. Versículo 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel Salvador, que é Jesus. E antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. E quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Versículo 26. Irmãos, descendentes de Abraão,
e todos vocês que temem a Deus. A nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias, e quando condenaram Jesus, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, e puseram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelo que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. Versículo 32. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também escrito no Salmo de número 2, que diz: você é meu filho e hoje eu gerei você. Por enquanto até aí. Amados irmãos, acredito que o versículo 13, o pastor Daniel acabou já dando uma pincelada nisto, mas fala que no trajeto missionário de Paulo e Barnabé, e que depois deles ali ministrar, aqui no versículo 13 diz que João, ele decide voltar para Jerusalém, e Paulo e os demais seguem diante, e ele chega a essa região, na Antioquia. É interessante que num sábado eles procuram, o texto inicia dizendo que eles vão numa sinagoga. E era costume do judeu, nos sábados, se reunirem nas sinagogas. E que também, para informação, o que eram as sinagogas? É interessante que desde da peregrinação de Israel, o povo se reunia em um local. De início começa se reunindo no tabernáculo ali pelo deserto. E esse tabernáculo era o local onde ali eles prestavam culto a Deus, onde aprendia da palavra e também oferecia seus sacrifícios. Logo após, esse tabernáculo era uma tenda que era desmontada e acompanhava essa peregrinação do povo no deserto. Após estabelecido, o povo constrói o templo, já um local fixo, onde ali também prestavam culto a Deus, onde ali também era realizado o ensino. Após o exílio de Israel, após o povo ficar cativo, após a destruição do templo, o povo de Israel continuava com a necessidade de se reunir para adorar a Deus. E aí onde surgem as sinagogas, que era um local, uma reunião do povo judeu. E no contexto histórico diz que, independente do lugar onde eles estavam, quando tinha assim, a partir de 10 judeus ali, eles já podiam formar uma sinagoga. E ali na sinagoga eles ensinavam da lei, da Torá, né? Da lei dos profetas, e como também ali discutiam algumas questões da própria religião judaica, às vezes até do contexto comercial deles. Então era um local para eles estudar, para eles refletirem, aplicar a palavra e ali na sua vida, na rotina diária. E Paulo chega com os irmãos nessa viagem missionária em Antioquia, nessa sinagoga. E é interessante que ali estava tendo um ensino, e em um determinado momento eles falam: olha, irmãos, se alguém quiser trazer alguma informação, esta é a hora.
Ou seja, a pessoa que estava dirigindo aquele momento abre o espaço. E Paulo, como um bom evangelista, ele acena com a mão e ele diz que tinha uma palavra. E ali Paulo ele traz, o texto inicia dizendo que Paulo acena com a mão pedindo silêncio. E é muito bom o silêncio quando você está ministrando. Então ali o povo estava aquele alvoroço, ele falou: pessoal, silêncio, silêncio, que agora eu vou falar. E eu achei muito interessante que Paulo ele começa trazendo à mente daquele povo que estava ali reunido toda a história daquele povo. Paulo estava ali preparando os corações para trazer as boas novas, uma palavra de salvação, mas Paulo estava preparando o terreno. Então ele começa ali falando da promessa de Deus para aquele povo, e começa a falar para aquele povo também sobre o trajeto dele. E aí ele contando dessa história, leva o povo a refletir sobre a sua própria história. Olha, vocês lembram que está na história, o que Deus fez com os nossos pais, como Ele cuidou no deserto, e como mesmo em meio à rebelião do povo, Deus conduzindo a uma promessa. E ele começa a detalhar todo o trajeto. Fala, olha, como Deus também, ali avançou até o momento que ele chegou à terra prometida. E ele realizou aquela promessa. E depois ele estabeleceu juízes, estabeleceu profetas, até Samuel. E ele começa a falar dessa história. Samuel, ele fez uma ligação, ele conseguiu ser juiz e profeta. E aí ele traz a história também, olha, até o momento que o povo clamou por um rei. E assim Deus fez. E olha que interessante, amados. Deus sempre cuidando desse povo, Deus sempre ali na sua história sendo um Deus cuidador, e o povo ali, em um momento ele chega e pede um rei, e ali Paulo começa a trazer essa. Vocês lembram que aí chegou um tempo que o povo pediu um rei, e Deus permitiu que eles tivessem um rei, Saul, e depois veio o rei Davi. E aí Paulo começa a se aproximar daquilo que ele queria chegar. E foi através de Davi que da sua linhagem veio o Salvador. Agora imagine, amados irmãos, que aqui Paulo está falando em uma sinagoga, onde ali havia judeu, homens que estavam estudando a lei, os profetas, homens onde estavam agarrados ali na lei, e com uma promessa eles tinham ali para eles, Abraão como um pai, uma fonte segura, que eles tinham um pacto com Deus através também da circuncisão, e que a lei também garantia para eles algo seguro. Agora imagina que Paulo chega naquele momento e traz toda a história, mostra toda a história e fala assim, olha, e através do rei Davi veio o Salvador. E sabe quem é o Salvador? Jesus, o Cristo. Aqui, amados irmãos, imaginem o impacto naquele local. Imagina que essas pessoas tinham todo o seu ensinamento, toda a sua segurança na herança de Abraão e também nas leis que foi dada através de Moisés. Então, primeiro Paulo traz a história desse povo, para que haja uma reflexão. E esse povo, ao ouvir toda a reflexão, começa a se atentar, fazer uma análise sobre Deus. Imagina que, além de falar dessa história desse povo, cada um começa a lembrar da sua própria história.
E é isso que acontece conosco também. A nossa história faz-nos refletir. E quando Paulo traz para aquele povo a reflexão que eles um dia eram escravos, e Deus arrancaram eles lá da escravidão, conduziram e cuidado no deserto. Imagina que aquele povo que estava ali começa a lembrar das suas origens. E às vezes é bom nós também lembrarmos da nossa história. É bom lembrarmos da nossa história, porque a nossa história, ela sempre vai estar vinculada com a nossa vida. Eu não estou falando de passado, eu estou falando de história. E eu não digo passado de nós ficarmos remoendo, mas de nós lembrarmos da história. Porque a história é como nós estarmos dirigindo um carro e olharmos no retrovisor. Nós olhamos no retrovisor para nós termos segurança do ponto que nós estamos, mas também para que nós venhamos a estar atento a alguma manobra à frente, como nós vamos agir no futuro. Então a história traz isso, é olhar no retrovisor e nos preparar. Então Paulo estava trazendo isso. E eu gostaria também nessa noite você viesse a refletir sobre o agora, mas também lembre da sua história. E aí Paulo diz que, olha, e tudo isso aconteceu, todo esse contexto histórico, para vir um Salvador. E aí, amados irmãos, no versículo 23, ele diz: da descendência deste, que é Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Esse povo ainda estava esperando o Salvador. Esse povo não havia conhecido o Cristo. Talvez eles viram a história, ou às vezes viram Jesus, mas não enxergaram o Cristo. Esse povo que estava apegado à lei, à religiosidade, ainda estava com os olhos fechados para enxergar o Cristo. Imagine o impacto ao ouvir isso. É a mesma coisa de você chegar numa pessoa que está numa outra religião e que é apegada em outros ritos, e você falar: olha, a verdade está aqui. É um choque grande. Falar que algumas ações ou alguns monumentos não vai trazer salvação, e sim a pessoa de Jesus. Imagina o impacto. Se hoje você chegar numa determinada religião e falar que a mãe de Jesus não salva, já causa um alvoroço. Em algum lugar, você, se for no Nordeste, você apanha. Imagina você chegar para esse povo que ainda estava esperando o Messias e que estava garantido no pacto, na circuncisão, e você falar: olha, sabe aquele homem simples que estava andando lá em Jerusalém, que foi julgado, mesmo sem ter culpa, foi crucificado e morto? Esse é o Messias. Olha o que ele está dizendo: olha, tudo isso que vocês estão lendo aponta para uma pessoa que vocês não enxergaram. É um impacto muito grande. E aí Paulo, ele fala dessa promessa, e ele diz:
Ele diz, olha, até antes, no versículo 24, da manifestação dele, ou seja, até antes de Jesus ser crucificado. João, aqui falando de João Batista, pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Aqui ele começa a plantar o projeto salvífico, o projeto das boas novas. Aqui ele começa a dizer, olha, não é apenas você fazer parte de um povo, não é apenas você fazer parte de um culto, não é apenas você ter uma marca na carne, a circuncisão. João, lembra de João Batista também? Ele já vinha falando disso, sobre um batismo de arrependimento. E aqui ele começa a trabalhar no coração das pessoas, que é a obra de Deus, as boas novas, esse plano salvífico, ele começa com arrependimento. Arrependimento. E através desse processo, João, ele diz que João pregou esse batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. E ele ainda diz que João mesmo falou que, olha, eu não sou. Porque quando João chegou ali à margem do Rio Jordão, antes mesmo de Cristo se manifestar, João começa, imagina que tinha a religião principal, o culto principal, que era no templo, onde toda a autoridade estava no sacerdote, e onde ali eram feitas as purificações, e oferecia as ofertas, e através disso, das ofertas do sacrifício, era perdoado, e ali o povo depositava, e saía com a sensação de alívio. E João chega à beira do rio e diz, olha, não é só imolar um animal, não é só matar um animal, vocês precisam se arrepender. Aqui ele começa a desviar a atenção das pessoas para o que é realmente a salvação. E nós precisamos também nos atentar a esse ato. Nós precisamos nos atentar ao que é esse projeto salvífico. Porque também não é só nós virmos o culto e participar de um culto. Fazer parte de uma religião, isso não garante a salvação. E às vezes é duro de ouvir isso. Porque muitas pessoas acham que apenas participar. Eu estava conversando com um colega meu esta semana, e ele dizendo que aonde ele congrega, eles se esforçam muito em fazer boas ações, porque através disso é garantida a salvação deles. E por isso que eles se esforçam. Mas aí a vida continua a mesma. Muitos enchem a cara, sequer leem a Bíblia ou ensinam no local, apenas as boas ações. E fazer parte de movimento, fazer parte de uma religiosidade não é garantia de salvação. E eu imagino que quando Paulo falou isso, que a salvação estava através daquele homem simples, que eles não deram nada, e que estava acima de toda a cultura deles, que estava acima de toda a lei, que estava acima de tudo aquilo que eles entendiam. Imagina a expressão no rosto das pessoas. Imaginem o tumulto que deve ter dado. Porque aqui, através dessa palavra, Paulo estava trazendo uma responsabilidade para eles, obrigando eles a sair da área de conforto.
Era muito confortável para eles. Eu nasci, eu sou judeu, a promessa de Abraão está estendida sobre o meu povo, tem a lei de Moisés, e se nós que somos judeus já estamos garantidos, era muito fácil. A salvação é através de Cristo, Paulo estava falando. E a promessa, ela inicia com arrependimento. E arrepender, amados irmãos, é nós olharmos para a nossa vida e entendermos essa palavra de Cristo e tudo aquilo que não está enquadrado nela, tudo aquilo que nós vemos e o Espírito Santo já traz isso no nosso coração. Sabe aquele momento que nós fazemos algo que naquele exato momento já dá aquele peso? O Espírito Santo já fala no nosso coração, fala, eu errei. E já dá aquele peso. E você se arrepende. E você vai diante de Deus e pede perdão. E Deus perdoa. E aí inicia esse processo. E Paulo diz, olha, a nós foi enviado essa palavra de salvação. Ali ele está trazendo uma oportunidade para aquele povo. Todos que estavam ali. Foi nos dado a palavra de salvação. E Paulo anunciou isso há mais de 2000 anos atrás. E repito, essa mesma palavra hoje, a nós foi nos dada a palavra de salvação. E nós temos esperança porque essa palavra, ela não está vinculada a um pacto carnal, uma genealogia. Ela está vinculada a uma promessa. E essa promessa ela concretiza em Cristo. E é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos a esse Jesus que é o Cristo. E ele continua ali a expressar, a falar daquele projeto. E ele no versículo 27 a 31, olha que tapa na cara ele está dando. A partir do 26, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo a Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Versículo 32. E nós, versículo 30, mas Deus os ressuscitou dentre os mortos. Deus os ressuscitou dentre os mortos. Amados irmãos, sabe o que Paulo estava falando para aquele povo? Vocês ouviram toda a história do nosso povo. Vocês ouviram da promessa, desde Abraão. E vocês viram que um por um morreram. Ele ainda fala, por último, até Davi, que morreu e foi posto ali junto aos seus pais na cidade de Davi. Sabe o que Paulo está trazendo? Olha, todos esses, até mesmo Moisés que trouxe até vocês a lei,
morreram. Mas Cristo, Jesus o Cristo, Ele ressuscitou. Isso é fantástico, amados. Imagina Ele falar: esse foi o único que ressuscitou. E através desse momento, através da ressurreição de Cristo, nós obtemos salvação. E essa é a palavra de boas novas, esse é o plano salvífico. A salvação através de Cristo. Ele fala que mesmo Jesus sendo julgado e morto, Deus ressuscitou. Isso quer dizer, sabe o que, amados? Todo esse acontecido não pegou Deus de surpresa. E às vezes tem pessoas, que até falam: esses homens foram malvados, que crucificaram, mataram o Cristo. Nada fugiu do controle de Deus. Deus permitiu tudo isso para que essa palavra, essa promessa chegasse até nós. Deus não foi pego de surpresa. Foi um projeto de Deus para mim e para a tua vida. E para isso acontecer, nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos estar atentos. Muitos nesse lugar creram. Muitos rejeitaram essa palavra. Porque muitos permaneceram presos na sua religiosidade. Muitos permaneceram presos na sua área de conforto. Muitos ficaram presos à sua história. E o Senhor estava dando uma oportunidade de ser escrita uma nova história para cada um. E assim como nós, que temos a nossa história, e que nós refletimos nela também, e olhamos para ela, reconhecemos quem nós somos, mas nós elevamos os nossos olhos para essa promessa que é Cristo Jesus. Então essa palavra, essa promessa, ela foi enviada para nós. E que nós venhamos nessa noite a refletir. E às vezes, amados irmãos, nós também queremos ficar numa área de conforto. Muitos se enganam também, assim como esse povo estava enganado. Eu já ouvi pessoas falar: não, eu nasci no berço evangélico. E era só o berço. Porque os meus pais estão na igreja. Eu assisti um teatro, de um grupo de teatro bem conhecido, chamado Giovanni Si. Acredito que muitos conhecem. E a peça era chamada Jardim do Inimigo. E nela reflete um filho de um pastor, que ele chega diante do próprio inimigo, um ator fazendo menção sobre esse inimigo. E ele diz: olha, você vai ter que sair daqui, porque eu sou filho de pastor. Eu sou filho de crente. E eu nasci na igreja. Aí nessa peça o inimigo diz: interessante, né? Você nasceu na igreja e eu nasci no céu. Mas na vida que você está levando, eu e você vamos para o inferno. E ele assusta. Mas é uma realidade. A religiosidade não traz salvação. Nós não podemos nos enganar também. Porque eu batizei. Porque eu entrego o dízimo. Porque eu vou lá e canto o louvor junto com os irmãos. Vou no culto. Às vezes fico a maior parte do tempo no celular ou pensando em alguma outra coisa. Estou salvo. Não, amados irmãos. Primeiro arrependimento. Depois o texto que a pastora Lúcia leu, que fala: se obedecer ao Senhor, é se nós estivermos com
o coração voltado para Ele, se nós mantermos o nosso foco na promessa, em Cristo, seremos salvos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Jesus é a única fonte de salvação. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu te louvo, ó Deus, porque essa palavra de salvação, ela atravessou fronteiras e chegou até nós. Obrigado ao Senhor pela coragem desses homens, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado porque eles não fraquejaram, meu Pai. Obrigado porque eles não se intimidaram com as autoridades. Obrigado porque eles não se intimidaram com o clero religioso, meu Pai. Eles proclamaram, meu Pai, a verdade, a palavra de salvação. Eles colocaram em risco as suas vidas, ó meu Pai. Morreram, pagaram o preço, ó meu Pai, para falar da verdade. E a verdade é que só há salvação em Cristo. A verdade é que nós precisamos, ó meu Pai, nos apegarmos em Ti, ó Senhor, e sabemos que a única garantia é Cristo. Não é religiosidade, mas é Cristo. Que nós venhamos nessa noite a refletirmos, ó Senhor. Eu estou vivendo, meu Pai, uma vida segundo a vontade de Cristo? Há arrependimento no meu coração? Ou eu estou vivendo uma religiosidade? Há um entendimento, ó Pai amado, sobre este plano salvífico? Ou ainda há, meu Pai, dúvida? A palavra diz que em Ti, ó meu Pai, nós temos salvação. E nós precisamos ter convicção disso, ó meu Pai. Porque a Tua palavra nos conduz, ó Senhor, a essa certeza, ó meu Pai. Nós só precisamos pegar dessa palavra, ó Senhor, viver dessa palavra, aprendermos dessa palavra e aplicarmos a nossa vida, ó meu Pai. Nós precisamos recorrer ao Senhor em todo momento, em momentos de felicidade, em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de fraqueza, ó meu Pai, nós precisamos recorrer a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, se porventura, ó Senhor, há algo na minha vida, ó meu Pai, que não Te agrada, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo traga, ó meu Pai, para mim, ó Senhor, o discernimento, e que me dê força, ó Senhor, para abrir mão de tudo aquilo que não Te agrada, ó Senhor, para que eu venha viver uma vida segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Pai amado, eu quero ter total convicção, ó Senhor, que se, ó meu Pai, eu partir nesse momento, ó meu Pai, eu estou seguro em Teus braços, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, a cada um que aqui está, ó Senhor, Espírito Santo de Deus, sonda, ó meu Pai, cada coração. Pai amado, ajuda cada um, ó meu Pai, que nesse momento, ó Senhor, refletindo sobre a sua história, refletindo sobre a sua vida, nesse momento, ó meu Pai, talvez tenha feito análise e falar, olha, eu preciso mudar muito. Algumas coisas na minha vida precisam ser arrancadas. Espírito Santo, dá força, ó meu Pai. Que, ó Deus amado, se porventura há algo, meu Pai, que não Te agrada, que haja arrependimento, ó Senhor. Porque, ó Senhor, através do arrependimento, brota o perdão, ó Senhor. Que possamos, ó meu Pai, através desta palavra, refletirmos
e nos agarrar nessa promessa. Em nome de Jesus. Amém.